Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos estudar circuito paralelo e misto com diodos de junção. E para essa aula, eu defini os seguintes objetivos. Primeiro, análise de um circuito paralelo utilizando diodos de junção. Segundo ponto, análise de um circuito misto utilizando também diodos de junção. Na sequência, exemplificação teórica de como se analisar os parâmetros elétricos para um circuito com diodos de junção. E, por fim, exemplos de cálculo, exemplos numéricos de cálculo. Legal. Então, nós partimos aqui da análise de um circuito paralelo, tá? Então, circuito proposto é esse daqui, a princípio, uma fonte de tensão de corrente contínua, uma carga resistiva e um diodo com cátodo conectado no positivo e anodo conectado no negativo. Tá? Como o circuito é paralelo, eu tenho nesse diodo a tensão VCC, que é a tensão da fonte. Né? Circuito em paralelo, só que em estado de bloqueio. Quando eu tenho o circuito em condução, o que acontece? A tensão da fonte ela é colocada sobre esse resistor, mas ela é colocada também sobre esse diodo. Nesse caso aqui, a gente vai ver que não se pode manter o circuito dessa forma, senão a corrente ela vai aumentar de forma indefinida. Tá? Então, para esse caso, quando analisarmos aqui a condução, eu vou colocar uma resistência em série aqui para que a gente consiga entender melhor o funcionamento do circuito, em termos práticos. Para esse diodo, a queda deveria ser 0,7. Então, se o VCC for 10 volts, o que acontece? 10 volts é muito maior que o 0,7. Tá? Muito maior. Então, a corrente que iria circular nessa malha aqui seria uma corrente que deveria compensar toda essa diferença de 10 para 0,7. Tá? Então, seria 10 menos 0,7 dividido por uma resistência aqui que é muito próxima a zero, corrente lá nas alturas. Por isso que eu comentei que, de fato, se faz necessária uma resistência, mesmo que pequena, mas ela deve existir aqui em série com um diodo quando ele entra em condução. Então, perceba, o primeiro caso, anodo no positivo, aliás, cátodo no positivo, anodo no negativo, diodo em bloqueio. Portanto, ele segura a tensão da fonte, que é o próprio VCC. Nesse caso, anodo no positivo e cátodo no negativo. Ele entraria em condução, mas se faz necessário uma resistência em série para que não se feche curto através desse diodo e vindo até a danificar o componente que está conectado nesse circuito, certo? Legal, então partindo para análise de circuitos, temos aqui o circuito com uma fonte de 12 volts, corrente contínua, uma carga de 100 ohms, e aqui nesse caso o circuito é em bloqueio. Então o VD1 vai estar sobre o diodo e o diodo equivale a um circuito aberto. Portanto, eu tenho que verificar. VD1 é desse ponto, que seria o positivo da fonte, e esse ponto, que é o negativo da fonte. Portanto, VD1 ele vai ser equivalente a uma chave aberta e tem o valor associado à fonte, que seria os 12 volts. Essa fonte, que vale 12 volts, quando eu divido pela resistência, surge uma corrente. Tá? Essa corrente eu chamei de I1. Tá? Aqui não vai ter corrente nenhuma porque o circuito está aberto. O I1, ou IR1, seria 12, que é o valor da fonte, dividido pelo valor da resistência R1, que no caso é 100. Então, 12 dividido por 100 é 0,012 amperes ou 12 miliamperes. Conforme eu disse, tensão no diodo vai ser exatamente a tensão da fonte, porque está em paralelo. Tá? Estando em paralelo, o diodo vai
segurar a tensão total da fonte de alimentação. Legal. E a corrente que passa pelo diodo? É uma corrente que equivale a zero. Por quê? Todo e qualquer circuito aberto, a corrente que vai circular é nula, porque ele está aberto, a corrente não tem caminho, ela não tem uma ponte para sair daqui para cá. A corrente vem pelo positivo, chega nesse ponto, opa, não consigo ultrapassar. Então, ela não ultrapassa, não circula, né? Por aqui ela não tem caminho. Daí ela vem, opa, aqui eu tenho. Então, começa a circular apenas nesta malha. Sai do positivo, passa pelo resistor e volta para o negativo. Aqui, por fora, corrente que circula equivale a zero, que seria a corrente no diodo D1. Legal. Agora falando do diodo em paralelo em condução, aqui aparece aquele resistor limitador de corrente que eu comentei, né? Eu coloquei um resistor baixo de 22 ohms. Aqui é o resistor de carga de 100 ohms e a tensão de alimentação 12 volts, além do diodo, obviamente, polarizado diretamente. Nesse caso, o que acontece? Como o diodo está polarizado, surge uma corrente, essa corrente gera uma queda de tensão que eu chamei de VR. Temos também uma queda no diodo, que é o VD1. Tá? Queda do diodo em torno de 0,7 para o silício. Circuito equivalente, portanto, é como se eu tivesse aqui uma fonte de 0,7, né? Com positivo para esse lado, negativo para esse. Está indo de encontro, então, com a circulação da corrente, né? Uma fonte aqui que tende a diminuir o potencial nesse resistor limitador aqui de corrente. Legal. Então, para esse caso, corrente nesse resistor não muda. Por quê? Porque o circuito está em paralelo. Então, a tensão que eu tenho no R1 ainda é 12 volts. 12 dividido por 100 ohms, 0,012 ou 12 miliamperes. Agora, quero saber a corrente que circula aqui no nosso diodo. O que eu faço? Eu preciso pegar o valor da fonte, que está nesse lado do resistor, e subtrair da tensão que está do outro lado. Do outro lado eu tenho justamente o 0,7 do diodo. Então, 12 menos 0,7 dividido pelo valor do R, né, limitador de corrente, que nesse caso 22 ohms. Portanto, temos 11,3 dividido por 22, que equivale a 0,51 amperes, ou 513,64 miliamperes. Ok? Legal. Agora, o que acontece? Diodo está em condução. Sempre que está em condução, queda de tensão 0,7. Para silício, tá? Conforme eu disse, não é exatamente sempre 0,7, em termos práticos muda, pode ser 0,6, 0,65, chega ali em termos de datasheet a 0,77. Então, tem uma pequena variação, mas na teoria costumamos adotar 0,7. Agora falando do circuito misto, né? O circuito misto a ser analisado é esse daqui, eu coloquei como proposta aqui esse circuito misto aqui. No caso temos dois resistores, R1 e R2, dois diodos D1 e D2, além da fonte de alimentação VCC. Circuito misto com o uso desses componentes, conforme eu disse, né? Mas os diodos, eles estão em qual estado, né? Bem, o diodo D1 se encontra em condução, porque no anodo dele, que é esse lado, está conectado ao positivo da fonte, que é esse lado aqui onde tem o traço maior. E o anodo de D2 está conectado no negativo da fonte, que tem o traço menor. Portanto, anodo com negativo, diodo bloqueado, diodo cortado. D2 está cortado ou D2 está em bloqueio. Agora, positivo no anodo, diodo em condução. D1 estará conduzindo corrente nesse circuito. Legal. Então agora eu trago aqui alguns números, né, para facilitar a análise. O valor de VCC 30 volts, o valor de R1 120 ohms, R2 160 ohms.
temos aqui os dois diodos que já sabemos o estado, né, pela análise que fizemos anteriormente. Legal. Então, esse circuito ele pode ser redesenhado e substituído por abertos e fontes, né? Como esse diodo está em condução e a queda de tensão é de 0,7, então eu substituí aqui e coloquei uma fonte de 0,7 volts. Esse diodo aqui ele está em bloqueio, portanto ele é um aberto. Então eu abri o circuito. Tá? Então o circuito agora ele ficou mais simples. Se a gente olhar aqui, já sabemos, puxa, qual o caminho da corrente que sai do positivo? Apenas por R2. Né? Já que quando a corrente chega aqui, ela não vê caminho para a circulação. Né? Então ela volta aqui, passa por R2. Agora, parte da corrente sai do positivo, vem por R1, parte da corrente vem aqui pelo diodo, se unem nesse ponto e passam por R2 até retornar para o negativo. Tá certo? Legal. Agora falando dos cálculos, né? Como que ficaria a parte de cálculo? Muito bem. Nós temos que adotar que nesse ponto, que chamamos de nó, né, em um circuito, temos IR1. Tá? O IR1 ele pode ser definido como 0,7 dividido por 120, que é o valor de R1. Né? Por que 0,7? Porque o 0,7 está em paralelo com o resistor. Tá? O 0,7 está em paralelo com o resistor. Se ele está em paralelo, o que acontece? Eu tenho uma corrente passando aqui por R1 de 0,0058 ou 5,8 miliamperes. Tá? Essa corrente seria maior, por exemplo, se esse resistor, ao invés de 120, se ele fosse 12. Tá? Se fosse 12 aqui, a corrente seria 58 mili. Mas como é 120, então é 5,8. Teria uma mudança de 10 vezes. Porque a relação corrente-resistência é inversamente proporcional. Legal, então eu tenho a queda de tensão aqui no D2, né? Que a gente pode estabelecer como sendo a tensão da alimentação menos a tensão do diodo, né? O que sobrar aqui fica com R2, que é a mesma tensão do diodo D2, que estaria em bloqueio, né? Portanto, VD2 ou VR2 seria 30 menos 0,7, que equivale a 29,3 volts. Legal. Tem a tensão nesse resistor definido. Agora, já sabendo o valor do resistor, eu posso definir qual será a corrente IR2. Tá? Então, a corrente IR2 é a tensão na resistência dividida pela resistência. Tensão na resistência 29,3, o valor da resistência 160 ohms. Fazendo essa divisão, chegamos em uma corrente de 0,18 amperes ou 183,12 miliamperes. Certo? Então, olha a diferença, 183 no R2 e 5,8 no R1. Tá? Olha, 5 em um caso, arredondando, e 180 em outro. Uma diferença muito grande, né? Legal. VD2 já sabemos, né, que é a mesma tensão aqui do VR2, então 29,3. Tensão no diodo D1 por estar em condução é 0,7, né, em termos teóricos. Na prática muda de componente para componente, de fabricante para fabricante, de lote para lote, isso daí muda. A corrente no ID2, corrente D2 no diodo D2 vale 0 amperes, porque ele está bloqueando, portanto é um aberto. E o que fica faltando? ID1. O ID1 eu posso definir pelo chamado leis de Kirchhoff. Eu não sei se vocês estudaram já esse conteúdo, mas o conceito é muito tranquilo, tá? A lei de Kirchhoff para as correntes diz o seguinte: todas as correntes que chegam em um nó, que seria esse ponto, né, onde nós temos conexões,
é igual a todas as correntes que saem. Então, aqui chegando, tenho ID1 e IR1. Saindo, eu tenho IR2. Tá? Então, quem está chegando, eu vou somar. Portanto, ID1 mais IR1. Quem está saindo, só IR2. Então, eu vou igualar os que estão entrando com os que estão saindo. Saindo é só IR2 e entrando IR1 mais ID1. Beleza? Então, temos essa relação. Agora, substituindo os números, eu quero ID1. Portanto, eu faço IR2 menos o IR1, porque o que está do lado esquerdo, eu passo para o lado direito, mudando o sinal. Então, o sinal oposto da soma é subtração. Então, fica ID1 igual a IR2 menos IR1, e daí posso substituir. O IR2 vale 183,12 e o IR1 5,8 mili. Né? Faço essa subtração e chego que a corrente no diodo D1 é de 177,32 miliamperes. Beleza, turma? Então o circuito ele é o circuito mais chatinho aí, né, de se analisar, porque não tem só resistor, tem diodo envolvido, né, tem uma fonte aqui, depois tem que ver se o diodo está em condução para substituir por outra fonte, se ele estiver em bloqueio tem que substituir por um aberto, então tem que ter todo esse cuidado, né, toda essa atenção para não errar no cálculo. Mais uma vez definido quem está em condução, quem está bloqueado, você redesenha o circuito e fica aquela análise de circuito, né? Mais simples, né? Então você vai ter só fontes de tensão e resistores, né? Se tiver um aberto, basicamente, o aberto não tem corrente, se não tem corrente não tem potência, o máximo que vai acontecer é ter uma tensão ali, mas a tensão do aberto é justamente a tensão de quem está em paralelo com ele. Paralelo com D2 era justamente o R2, né? Por isso até que a tensão VD2 é a tensão VR2, que calculamos aqui, deu 29,3 volts. Tá? Então, para essa aula era isso. Eu queria que vocês conseguissem identificar em um circuito de corrente contínua quando um diodo está em bloqueio, quando um diodo está em condução e como determinar ali os parâmetros de tensão e de corrente para cada um dos componentes. Sei que pode ter gerado bastante dúvida essa aula, uma aula com muito conceito, muita teoria envolvida, né? Teoria de circuitos elétricos. Então, deixem suas dúvidas, entrem na reunião. Sei que vai ser necessária porque é um conteúdo mais complexo. Então, vocês devem perguntar, podem e devem, tá? Perguntem sempre. Como eu sempre falei, deixem lá suas dúvidas que a gente vai conversando para ter um alinhamento de todos. Beleza, turma? Grato a todos pela atenção em mais uma aula. Desejo bons estudos e até a próxima.